Na Academia Seirei, no Japão, estuda uma bela garota, filha de pai russo chamada Alisa, ou Alia para os mais íntimos. Além de ser muito bonita, ela tem as melhores notas e ainda é muito boa nos esportes. E para completar, ela ainda é tesoureira do conselho estudantil. Não é à toa que ela acaba sendo muito popular no colégio, e logo cedo o cara mais bonito e desejado do colégio vai convidar ela para sair. E ele acaba tomando um fora dela, e ela ainda humilha ele por estar usando um colar, que é contra as regras do colégio. Ao chegar na sala de aula, todo mundo fica olhando para ela com uma certa admiração. Ela chega e dá bom dia pro seu amigo Kuze, que ficou acordado até tarde conversando com seu amigo Otaku sobre um episódio de anime que assistiram. Ela pergunta se ele é idiota. Como um cara sagaz, ele responde ela dizendo que se expressar o amor dele por alguma obra é ser idiota, então ele é idiota. Ela fala alguma coisa em russo e ele pergunta o que era, e ela fala que chamou ele de patético. Ele pede desculpas e diz que esqueceu a apostila dele e perguntou se podia acompanhar a aula com ela. No meio da aula ele tá quase dormindo quando ela cutuca ele com uma caneta. E sem querer ele levanta a mão, fazendo o professor achar que ele quer responder a questão. Ele, sem saber em que questão ele tá, olha para Alia e ela aponta para a resposta e ele fica feliz e responde, mas estava errado. Então o professor pergunta para Alia e ela responde certo. Depois ele pergunta para Alia por que ela passou a resposta errada, mas ela só estava apontando para a pergunta. Ela fala uma coisa em russo, ele pergunta o que era e ela fala que chamou ele de idiota, mas ele entendeu o que ela falou e estava chamando ele de fofo, mas ele finge não entender. Kuze pega o celular e ela vai repreender ele, dizendo que o celular é proibido nas escolas, a não ser para emergências. Ele explica que é uma emergência porque o jogo liberou um gacha grátis de 10 minutos. Ele girou e ficou feliz porque ganhou uma personagem lendária. Ela pega o celular da mão dele. Ela pergunta por que uma personagem tem referência com a deusa da lua e tem o cabelo prateado e não preto. O Kuze pergunta quem liga e fala que só importa que ela é bonita. Ela devolve o celular e acaba falando em russo que também tem o cabelo prateado e chama ele de traidor. Ele fica envergonhado e pergunta o que ela disse e ela fala que chamou ele de viciado em jogos. Ele diz que ela não pode chamar ele de viciado, porque isso é uma afronta aos verdadeiros viciados. Alia responde dizendo que ninguém gostaria de estar na mesma categoria que o Kuze, e ela tinha achado raro ele aparecer sério em alguma coisa. Ele diz que ser sério é uma de suas habilidades, e ela diz isso ser o exagero do século. No intervalo, o amigo do Kuze desabafa dizendo que queria ser popular entre as mulheres. Eles ignoram ele, e então aparece o pessoal do conselho estudantil, que estavam procurando um lugar para sentar. Eles começam a admirar a beleza das meninas e fica com inveja do Kuze por ele poder chamar a Alia pelo apelido e ser amigo dela. Kuze diz que é verdade, porém ela sempre se desaponta com ele. O amigo do Kuze diz que se ele fosse atacar alguém dali, seria na Sul, já que ela seria mais amigável e seria mais fácil ele conseguir alguma coisa. Então o Kuze olha para a menina e ela olha para ele e fica vermelha. Então ela vai até eles, cumprimenta o Kuze e pede para se sentar com eles. Ela comenta sobre o Kuze sempre pedir a mesma coisa. O amigo do Kuze se surpreende por ela também comer a mesma coisa que o Kuze. Ela comenta que sempre sai para comer lamen nos dias de folga, e diz que lamen da escola poderia ser um pouco mais picante. O Kuze concorda com ela, e ela diz que poderia ser bom levar o assunto para o conselho estudantil. Alia pergunta se os dois são amigos, e Suou diz que eles são amigos de infância. Os amigos do Kuze se levantam e dizem que vão ir na frente, e ainda diz que elas brilham tanto que não estão aguentando mais ficar ali. Depois a Suou pergunta pro Kuze se ele considerou a oferta dela de entrar no conselho estudantil. Ele diz que não está interessado. E a Suou diz que é uma pena, já que ele foi um bom vice-líder. E diz pra Alia que pode parecer que não, mas Kuze pode conseguir fazer as coisas. Alia fala em russo, e até ela sabe disso. Certamente estava com ciúmes. Quando eles se despedem, Alia pergunta se eles são próximos. O Kuze diz que são muito próximos. Alia diz que não imaginaria que o Kuze teria alguma amiga. Kuze aponta para ela e diz que tem uma amiga bem na frente dele. Ela vai embora e diz que tinha que fazer algo na sala do conselho estudantil, e em seguida tem uma lembrança do Kuze de quando ele vai para o parque brincar com uma garota russa. Quando eles conversavam em russo, ela ia corrigindo as palavras e completando as frases que ele ia errando. Na hora de ir embora, essa garota se despede dele dando um beijo na sua bochecha. Então Kuze acorda e lembra que ele estudou russo igual um maluco para poder falar com essa garota, e que nem lembra mais o nome dela. Já na escola,
é o dia do Kuze arrumar a sala. Ele arruma tudo e deixa tudo brilhando. Depois de terminar, a Alia chega, os dois se cumprimentam e o Kuze fala que acordou cedo e decidiu vir para a escola mais cedo arrumar as coisas. A Alia diz que vai nevar só por ele ter acordado cedo. Kuze repara na perna da Alia e vê que ela tá com a meia molhada e pergunta se ela pisou em alguma poça de água. Ela explica que passou um caminhão e espirrou água nela e que tá tudo bem já que ela trouxe outro par de meia. Alia então pergunta pro Kuze se ele já foi membro do conselho estudantil e pergunta se ele não tem interesse em entrar pro conselho. Ele já responde que não quer. Alia deixa pra lá e tira a meia suja. O Kuze fica envergonhado e ela pede pro Kuze pegar a meia no armário dela e colocar a meia nova nela. Ele se espanta e pergunta o porquê disso. Ela explica que isso é uma recompensa pra ele. Depois fala em russo que isso também é uma recompensa pra ela. Kuze fica se perguntando o porquê dessa declaração em russo. Se isso é porque ela cansou de bancar a perfeita pra escola toda e só tá usando ele como válvula de escape. Então ela fala que chamou ele de covarde em russo e ele pega o pé dela e começa a colocar a meia. Então a Alia pede pra ele parar e ele fala que vai ir até o fim e a mão dele escapa da meia e vai até onde não devia. E a Alia dá um chute na cara dele. Mais tarde ele vai falar com Alia para pedir desculpas. Ela chama ele de tarado e ela também se desculpa por ter chutado a cara dele e pergunta se tá tudo bem. O Kuze fala pra ela que ele que deveria agradecer pela visão que ela concedeu pra ele quando ela deu o chute. A Alia dá um socão na cara dele e xinga até a avó dele em russo e sai correndo. E o Kuze, para resolver isso, sai correndo atrás dela. E por ser boa em educação física, ela consegue ficar na frente dele. No pátio, ela pula por cima de um muro e ele fica para trás. Depois de um tempo, os dois então sentados, cansados, e como pedido de desculpas, o Kuze dá para ela uma lata de refrigerante. Depois de fazer um drama, ela aceita e pergunta se o Kuze quer tomar um pouco, em russo. E para ela não descobrir que ele sabe russo, ele se faz de tonto. E ela fica zoando ele por ele não entender o que ela fala.